Fala, galera! Professor e delegado Rilmo Braga na área. Em nome de toda a equipe magistral, sejam todos muito bem-vindos ao nosso projeto OAB através de resolução de questões e, nesta oportunidade, para um estudo muito aprofundado de processo penal com o tema específico recursos, algo que despenca em prova de OAB e você que tem treinado sabe muito bem disso. Eu sou o delegado Rilmo Braga, aprovado em 9 concursos, aprovado no exame de ordem, atualmente delegado no estado de Goiás, titular da Central Geral de Flagrantes, e doravante o seu professor, que estará à sua disposição para dúvidas, questionamentos, ruídos, tudo que você precisar nesse caminho rumo à sua aprovação. Você poderá utilizar os canais de comunicação da Magistrar ou mesmo o meu Instagram, @RilmoBraga, muito especialmente o direct, rumo à sua aprovação. Combinado? Feitas as apresentações iniciais, vamos para a nossa projeção. Iniciando aqui nossa aula de processo penal sobre recursos em geral. Bacana? Sabemos que é certamente um dos temas queridinhos da banca FGV quando o assunto é OAB. Então, sem perder mais tempo, vamos ao que interessa: estudar o tema recursos através de resolução de questões de processo penal. E aqui em cima, pela última vez, fica registrado no meu Instagram, @RilmoBraga. A partir de hoje, 100% à sua disposição, 24/7, para que possamos, em tempo real, responder todas as suas dúvidas. Não deixe de seguir para acesso a dicas, macetes, técnicas, resolução de questões, tudo que você precisa para o seu aprimoramento rumo à sua aprovação. Bora lá, então, de recursos na veia, assunto extremamente importante para o seu aprofundamento. Começamos apresentando o seu edital, comigo na tela. Dentro do edital FGV Pro AB, estaremos nos itens 20 a 22. Recursos, ações autônomas e disposições gerais do CPP, que se aplicam, inclusive, à parte recursal, também com um pouquinho de legislação extravagante, que está no seu item 25, não é? Principalmente quando o tema é recurso, cai bastante no que diz respeito a este conteúdo, especialmente na legislação extravagante da Lei 9.099, a questão da apelação no juizado especial. A banca FGV cobra muito, inclusive escondendo o assunto infração de menor potencial ofensivo para tentar induzir você ao erro, e é o que nós vamos descartar a partir de agora, porque você é aluno magistrado. Então, bora lá, questão de número 1, cobrado pela banca FGV no exame 43 de ordem no ano de 2025, com o seguinte enunciado: o Fábio foi denunciado, foi submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri e, ao final, condenado a 15 anos de reclusão ao regime inicial fechado. Você, como advogado, interpôs tempestivo e cabível recurso. Assinale a opção que indica o recurso cabível correto interposto e as suas características. Vamos ao enunciado. Letra A. O recurso cabível é a apelação e o efeito devolutivo é restrito aos fundamentos de sua interposição. Perfeito, gabarito, letra A. O recurso cabível é de apelação, óbvio, porque é uma decisão terminativa de mérito, e evidentemente que o seu efeito devolutivo, devolvendo a reapreciação do conteúdo, é restrito aos fundamentos de sua interposição, de modo que não é possível que haja o deferimento de uma apelação baseada em fundamentos alheios àquilo que foi o fundamento da interposição, o que inclusive é súmula, comigo na tela, súmula 713. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição, ipsis literis, súmula STF 713, que foi Ctrl-C, Ctrl-V da letra A, por isso, gabarito, letra A. A letra B. A alegação da decisão manifestamente contrária à prova dos autos só pode ser repetida por, no máximo, 3 vezes. Não há nenhum motivo para tal, nenhuma previsão legal para limitação de fundamentação de eventual recurso, né? Então, a letra B, até estranha, né? Uma leitura até meio confusa. Letra C. O recurso cabível ao rese? Não, porque é uma decisão terminativa de mérito. Nessa esteira não há falar em rese, sim a apelação. Letra D. O recurso cabível tem ampla devolutividade, podendo o tribunal rever todos os aspectos da sentença, inclusive aqueles que não foram
apontados pela defesa, e mesmo sobre materialidade de autoria, não, por dois motivos. Um, súmula 713, somente os motivos de fundamento da interposição, e dois, materialidade de autoria é votado pelo tribunal do júri. Por isso, prevalece o princípio da soberania do júri. Nesta esteira, não é possível o efeito devolutivo para a repreciação deste conteúdo. Gabaritou? Súmula 713, gabarito letra A, questão número 1, encerrada. Bora para a questão de número 2, cobrado no exame 42 por parte da banca FGV. O Antônio e o Rogério praticaram em comunhão de ações e desígnios ilícito penal e ambos foram condenados. Antônio e o MP interpuseram recursos tempestivos, ao passo que Rogério perdeu o prazo para o recurso. Rogério perdeu o prazo para o recurso. Porém, constatou que havia prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, o que foi sustentado por sua defesa, mas não em seu recurso, porque, lembre-se, ele perdeu o prazo, mas ele alega a prescrição nas contrarrazões recursais. Contrarrazões recursais. É possível? É sim. Neste caso, considerando os efeitos dos recursos, assinale a opção correta. Letra A. O efeito devolutivo do recurso permite que o juiz reconsidere a decisão recorrida. Ora, tendo em vista a relevância e a ordem e a significância da prescrição, é claro que o juiz poderá avaliar o fundamento, mas este fenômeno em que o condenado perde o prazo para recurso, não recorre, mas em contrarrazões apresenta um conteúdo que pode ser apreciado pelo juiz, ele é possível, mas o nome dado pela doutrina e pela jurisprudência não é efeito devolutivo, e sim efeito translativo. Pegadinha, pede página em prova, e foi o que a banca cobrou, então a letra A está errado. Letra B. O efeito translativo, agora o nome correto, permite que o Rogério argua a prescrição nas suas contrarrazões. Lindo, 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 lindo. Gabarito, letra B, é justamente o efeito chamado translativo, e não substitutivo, da letra C, por isso errado, e nem extensivo, letra D, errado, é o nome dado ao efeito translativo. Não confundir efeito translativo com efeito devolutivo. No efeito devolutivo, o recurso leva a matéria à instância superior. O recurso. Mas lembre-se que o Rogério perdeu o prazo para recurso. Quando o conteúdo sobe para a instância superior, mas não no recurso, como, por exemplo, nas contrarrazões recursais, esse efeito se chama, comigo na tela, translativo. O conteúdo e o fundamento da decisão são transportáveis pelo tribunal, servindo de base para o reexame, ou seja, o que não ocorre mediante recurso, e sim qualquer outra hipótese, dentre elas as contrarrazões recursais, é o que ocorreu aqui, por isso é feito translativo. Cuidado com isso na sua prova. Questão de número 3, cobrado pela FGV no exame 41, no ano de 2024. Ó, a Marilda, após ter sido regularmente processada, foi condenada pelo juízo competente pela prática de desacato, pena 6 meses a 2 anos. 6 meses a 2 anos. Marilda procura você como advogado porque deseja recorrer da condenação. Sobre a hipótese, marque a opção que apresenta corretamente o recurso cabível. Letra A. A apelação, juntamente com suas razões, no prazo de 10 dias. Sim ou não? Sim, verdadeiro, porque nós não estamos falando da apelação do CPP 5+8, e sim da apelação da lei dos juizados especiais. Por quê? Comigo na tela, desacato tem pena menor ou igual a 2. Ímpar, infração de menor potencial ofensivo. Ora, se a pena máxima não supera o patamar de 2 anos, infração de menor potencial ofensivo. Aplicável não processo do CPP, mas da Lei 9.099. E na Lei 9.099 não tem, número 1, pegadinha famosa, não tem rese, né? Somente recurso de apelação. E pegadinha número 2, a apelação na Lei do rese não ocorre como no CPP, com o prazo de 5+8, e sim prazo único de 10 dias para interposição junto com razões. Por esta razão, mais uma pegadinha famosa de prova. Não tem rese no JEC. A FGV despenca essa pegadinha em prova. JEC, decora a musiquinha que eu criei. Ó. JEC não tem rese, JEC não tem rese, JEC não tem rese. De novo,
já que não tem reze, já que não tem reze, já que não tem reze. De novo, já que não tem reze, já que não tem reze, já que não tem reze. Já que não tem reze, só apelação. Única modalidade recursal relevante. Claro que embargos declaratórios são possíveis, né, em mandado de segurança, mas, em princípio, o JEC não tolera reze, somente apelação, e o prazo é de 10 dias, por isso gabarito letra A. A letra B fala 5 mais 8, né, aí foi para o CPP, 90% das pessoas que erraram marcaram a letra B, mas não porque é infração de menor potencial ofensivo. Letra C, recurso inominado, não. Letra D, apelação no prazo de 5 dias, e razões mais 3, aí está tudo errado, né? É apelação, mas na lei dos juizados especiais, prazo único de 10 dias, o que está expressamente previsto comigo na tela, no artigo 82, da decisão que rejeita denúncia ou queixa ou sentença, na lei do JEC cabe somente apelação. JEC não tem reze, JEC não tem reze, JEC não tem reze, e que poderá ser julgada por turma composta por 3 juízes, em exercício de primeiro grau, reunidos na sede do juizado. E parágrafo 1º, a apelação será interposta em 10 dias, contada a ciência da sentença pelo MP, réu e defensor, por petição escrita e constará uma razão. Ou seja, não tem prazo separado de interposição e arrazoamento, tudo em prazo único de 10 dias, gabarito, JEC não tem reze, apelação no prazo de 10 dias. Fechou? Questão muito boa e muito repetida pela FGV. Peço a sua redobrada atenção. Questão de número 4. Suelen ajuizou queixa-crime contra Bolívar pela prática de crime de exercício arbitrário das próprias razões, sem violência ou grave ameaça, previsto no 345 caput, cuja pena máxima é de detenção de 15 dias a um mês, ou multa. 15 dias ou mês, ou multa, infração de menor potencial ofensivo. A queixa foi ajuizada perante o juiz competente, que após o trâmite preliminar, sendo infrutífero qualquer solução negociada. Já na audiência de instrução e julgamento, o juiz rejeitou a queixa. Rejeitou a queixa. Diante do caso narrado, como advogado de Suelen, assinale o recurso que deverá ser interposto. Recurso que deverá ser interposto. Letra A. Recurso em sentido estrito. Já que não tem reze, já que não tem reze, já que não tem reze. Não tem. Ah, mas é, já, claro que é. Exercício arbitrário às próprias razões, pena máxima de um mês, juizado especial. De novo, ímpar. Infração de menor potencial ofensivo. Não se aplica o CPP, e sim a lei do juizado especial, lei 999, já que não tem reze, recurso não é reze, é apelação. Letra A está errado. Letra B. A apelação a ser interposta no juizado especial criminal, já acompanhada de razões. Lindo, lindo, lindo. Acabamos de ler o dispositivo. Já que não tem reze, já que não tem reze, já que não tem reze, só apelação. Na lei de juizado, sempre observar, sempre que a FGV trouxer a pena e ela for menor ou igual a 2, há uma grande chance da pegadinha ser de novo a mesma. A FGV não se canta passando vergonha, não se cansa de cobrar a mesma pegadinha. Colocou pena menor ou igual a 2, já liga a sirene, pode ser, já que não tem reze, já que não tem reze, já que não tem reze, e lembrar que a pena é e que o prazo é de 10 dias direto, não tem 5 para interposição e mais 8 para razões, prazo único de 10 dias, tudo em busca da celeridade e economicidade, que são os princípios basilares da Lei 9.099. Ok? Questão 4, encerrada. Questão 5, Fabrício foi preso em flagrante por roubo, tendo havido irregular conversão da prisão em preventiva, contudo, passado 2 anos, a instrução processual não finalizou a oitiva das testemunhas de acusação, pois o MP insiste na oitiva de policiais que constantemente faltam à audiência por motivos pessoais, alegando férias e licença. Fabrício permanece preso preventivamente, o que enseja impetramento de habeas corpus perante o TJ. O TJ, em decisão colegiada, denegou a ordem de habeas corpus. Identifique corretamente a medida judicial a ser proposta no caso concreto. Em caso de denegação de habeas corpus por parte do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, em decisão colegiada, denegou o habeas corpus. Desse recurso cabível contra denegação de habeas corpus por parte do TJ será encaminhada ao STJ, mediante recurso chamado ROC, Recurso Ordinário Constitucional. Letra A, ROC, Recurso Ordinário Constitucional, dirigido ao STJ. Gabarito, letra A. Claro, letra B, apelação para o STJ, ridículo.
né? Agravo interno ao TJ não faz sentido, rex ao STF também não faz sentido, na medida em que, em se tratando de denegação de habeas corpus, o trâmite praxe é a subida para o STJ, conforme está expressamente previsto comigo na tela, no artigo 105. Compete ao STJ julgar o ROC, recurso ordinário, em caso de habeas corpus, decidido em única ou última instância pelos tribunais regionais ou tribunais de Estado, quando a decisão for denegatória. Então, em caso de denegação de habeas corpus por parte do TJ estadual ou mesmo TRF, caberá o recurso ordinário constitucional para a subida do conteúdo para julgamento perante o STJ. E não STF. É pegadinha famosa de prova. Redobre suas atenções no tema recursos, porque a FGV costuma subir o nível de exigência, inclusive exigindo muita memorização. É o que aconteceu nesta questão. Adiante, questão de número 6, comigo na tela. O Arthur e sua filha Aline, residentes no DF, decidem viajar num cruzeiro partindo de Fortaleza para o Rio de Janeiro, fazendo uma parada em Recife. Durante a passagem pela costa pernambucana, em alto mar, Recife em alto mar, próximo a Recife, o casal tem uma discussão e Arthur agride a Aline, vindo a ser contido por seguranças do navio e retirado na primeira parada. Aline sofreu lesão que incapacitou para atividades habituais por mais de 30 dias, lesão corporal grave, mas que não deixou sequela ou debilidade permanente. Não é gravíssima, continua sendo grave. Assinale a opção que indica a autoridade judiciária competente para processar Arthur. Primeira pergunta. Neste caso, a competência é justiça estadual ou é justiça federal? Claro que é justiça federal. Por quê? O crime foi cometido a bordo de navio. Em se tratando de navio, justiça federal. Segundo ponto, justiça federal de onde? Claro que de Recife, que foi o último lugar em que o navio havia desembarcado ou próximo em que ele ia embarcar. É o que está expressamente previsto na Constituição Federal. Por isso, gabarito, letra A, Juizado Especial Federal, não. Juizado da Violência Doméstica contra a Mulher, não. Juízo Federal de Recife, gabarito letra C. Gabarito letra C, expressamente previsto no artigo 109 da Constituição Federal, compete à Justiça Federal julgar crimes cometidos a bordo de navios, ressalvada a competência militar, e artigo 89, no caso de crimes em embarcações nas águas territoriais, rios, lagos fronteiriços, bem como a bordo de embarcações nacionais em alto mar, é o nosso caso, serão processados pela Justiça do primeiro porto brasileiro que tocar a embarcação após o crime, quando se afastar do país pela do última em que houver tocado. Por isso, Justiça Federal de Recife. Lá vai o processo ser encaminhado, então, para a Justiça Federal da capital pernambucana. Gabaritou? Bora para a questão de número 7. Questão de número 7, cobrado no exame 37, com o seguinte enunciado. Questão um pouco prolixa, concentre-se agora para não perder o fio da meada aqui. Ó. O prefeito municipal de Canto Feliz, juntamente com o juiz estadual, prefeito, então, de Canto Feliz, justamente com o juiz e promotor de justiça, todos da mesma comarca, cometeram crime contra a administração pública federal, interesse da União. Delito que não era de menor potencial ofensivo e, objetivamente, não cabia qualquer medida consensual. Todos foram denunciados perante o Ministério Público Federal, perante a primeira vara criminal de justiça federal da correspondente seção judiciária. Está errado, né? Primeiro, a prerrogativa de função do promotor e do juiz são absolutas. Então, se eles têm prerrogativa no TJ, eles vão ser julgados pelo TJ. Já o prefeito, mesmo que haja eventual foro prerrogativo de função, é definido por normas locais ou regionais, por isso prevalece a norma nacional, e por esta razão o prefeito, sim, será julgado pelo TRF. Né? O processo vai ter que ser desmembrado. Recebida a denúncia, a fase probatória da instrução processual foi encerrada, sendo que Dr. João dos Anjos era o advogado comum dos réus, inexistência de colidência de defesas. Faleceu, tendo os acusados constituído novo advogado para memoriais e prosseguir nas defesas. Na fase de alegação final, somente há uma matéria de mérito a ser defendida em relação aos réus.
que é a negativa de autoria. Todavia, antes de entrar no mérito, existe uma questão preliminar processual a ser suscitada, que é a competência. Está errada a competência mesmo, né? E a consequente arguição de nulidade. Como advogado dos réus, assinale a opção que indica como você fundamentaria a existência desta nulidade. Vamos ao enunciado. Letra A. O processo é nulo por ser juízo relativamente incompetente. Errado. A incompetência aqui é absoluta, na medida em que o foro por prerrogativa de função, ele acaba conferindo matéria de ordem pública e, por esta razão, incidindo a incompetência absoluta. Então, a letra A já está errado, né? Já está errado. Letra B. O processo é nulo, por ser o juiz absolutamente incompetente desde o recebimento da denúncia, devendo ser reiniciado para todos a partir do momento processual perante o Tribunal de Justiça ou respectivo Estado. É errado, né? Respectivo Estado, por serem réus detentores de foro prerrogativa perante a Corte Estadual de Justiça. É errado, porque a prerrogativa de função do promotor e de juiz, sim, são absolutas e prevalecem sobre as demais hipóteses, por isso TJ. Prefeito, não, porque o foro por prerrogativa dele é definido por Constituição Estadual e, por esta razão, não prevalece e não sobrepõe as normas federais. Por essa razão, o prefeito vai ser julgado perante o TRF, porque o crime foi cometido contra os interesses da União. Ok? Letra C. O processo é nulo por ser juízo relativamente competente. Está errado. Letra D. O processo é nulo por ser juiz absolutamente competente. Em relação ao prefeito, o processo vai ser julgado pelo TRF, porque o crime foi cometido contra os interesses da União, não prevalecendo eventual foro prerrogativo definido apenas por Constituição Estadual. Prefeito vai para o TRF, beleza? Sendo reiniciado a partir do recebimento da denúncia, ok? Em relação ao juiz e promotor, a nulidade por vista de incompetência absoluta, com necessidade de desmembramento do processo, devendo ser reiniciada a partir do recebimento da denúncia, sendo a competência para o prefeito e promotor Tribunal de Justiça. Gabarito, letra C. Porque eventual foro por prerrogativa no TJ definido ao prefeito municipal por norma estadual não sobrepõe as normas federais e, por esta razão, desmembra o processo, o prefeito é julgado no TRF e o juiz e o promotor serão julgados separadamente no TJ, tudo se iniciando a partir do recebimento da denúncia. Gabaritou? Letra D de dado. Da onde nós tiramos essas conclusões? Comigo na tela. Primeiramente, na súmula 208, compete à Justiça Federal julgar prefeito municipal por desvio de verba e prestação de contas perante órgão federal, súmula 208, e súmula 702, a competência do TJ para julgar prefeito restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, prevalece a competência federal. Nos demais casos, a competência originária caberá ao Tribunal de Segundo Grau respectivo. Ou seja, se for um crime contra os interesses da União, Justiça Federal, prefeito será julgado perante o TRF, já o promotor e o juiz, competência absolutamente do TJ, sendo inviável qualquer alteração neste panorama por foro por prerrogativa absoluta. Gabaritou? Letra D de dado. E para fechar com chave de ouro, questão número 8, questão também bem extensa. Vamos ao enunciado. Leonardo praticou o crime que objetivamente admitia a NPP. Concluída a investigação, estando presente a justa causa, o promotor estando presente a justa causa, o promotor se recusou a fazer a NPP, por entender que estava demonstrado que a conduta de Leonardo era habitual. Beleza, em tese, é uma das possibilidades previstas na lei do não cabimento, porque a conduta é habitual, certo? Diante da recusa do promotor, o juiz acolheu o requerimento do advogado e remeteu o procedimento investigatório MP para se manifestar sobre o tema. Até aí, beleza, né? O MP apresentou ao juiz federal da cidade uma proposta de NPP para ser homologada, ou seja, em tese, o próprio Ministério Público, ao receber a manifestação do juiz, entendeu que era o caso de NPP, propôs a NPP e o juiz homologou. Até aqui tudo certinho, não fere nenhum tipo de autonomia funcional, seja do promotor ou do juiz, é justamente o que ocorre no artigo 28, conflito de entendimento entre promotor e juiz não prevalece sobre o promotor não prevalece sobre o juiz, conflitou, só para o 28, né? Remete para o procurador, e aqui a banca falou MP, ela está se referindo ao procurador, em tese não tem nenhum empecilho aqui, está tudo corretinho, né?
O juiz considerou insuficiente a condição de Leonardo para pagar a prestação pecuniária de 2 salários a uma entidade pública, a ser iniciado pelo juiz de execução, devolvendo os autos para reformular a proposta. O MP manteve a proposta nos termos acordados com Leonardo, razão pela qual o juiz recusou homologar. O juiz também, né, é um pela-saco, né? Então, em tese, o promotor fez um acordo com o cara de X valor, o juiz entendeu que ele era hipossuficiente, não homologou de novo e mandou para o MP para revisar. Aí já é questionável, né? Porque, em princípio, o promotor inicial não pode ser obrigado a fazer essa reforma, na medida em que ele tem sua autonomia funcional. Mas sim, o Ministério Público pode rever essa proposta, porque está previsto expressamente no CPP a possibilidade de revisão da proposta, caso o juiz não concorde com seus termos. Então, em princípio, né, apesar do juiz ser um pela-saco, em princípio aqui está tudo certo, né? Sobre a decisão de não homologar a MPP, assinale a opção que indica o recurso cabível e quem poderá interpô-lo. Qual o recurso cabível da não homologação do NPP? Seria apelação ou seria rese? Ora, não precisa nem decorar e nem ser um gênio da lâmpada para perceber que claramente é rese. Por quê? Não é uma decisão terminativa de mérito, é uma decisão interlocutória. E se é interlocutória, claro que o recurso cabível é o rese, que poderá ser impetrado pelas partes que tenham interesses em sua revisão. Comigo na tela, letra A. Recurso de agravo? Não, não é agravo. Letra B. Recurso de distrito? Certo. Considerando se tratar de um ato judicial de natureza declaratória, perfeito, e estão legitimados o MP e o Leonardo, por terem interesse recursal. Lindo, lindo, lindo. Gabarito, letra B. Tanto o MP como o Leonardo poderão recorrer em sítio distrito para revisar a decisão, porque são partes interessadas, havendo legitimidade recursal. E por esta razão, gabarito, letra B de bola. Sem dúvida nenhuma, gabarito, letra B de bola, cabível o recurso em sentido estrito por parte do Ministério Público ou de Leonardo, ambos tendo total interesse e total legitimidade para apresentar o recurso em sentido estrito, na medida em que era uma decisão meramente interlocutória e não uma decisão de mérito. Vale a pena sempre memorizar: apelação, decisão de mérito; rese, decisão interlocutória não de mérito, como ocorre aqui na simples ação declaratória, que é a da não homologação do ANPP, inclusive, subindo para o CREO 5, em princípio, se a denúncia não foi recebida, eu tenho a competência para apreciação desse rese, o retorno desse rese será encaminhado e eventualmente revisado por parte do próprio juízo de garantias, ok? Feitas essas observações, encerramos mais uma aula de processo penal, espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas, sugestões e elogios, utilize os canais Magistrar ou mesmo o nosso Instagram, @RilmoBraga, através do direct, para que possamos estar sempre juntos pela sua aprovação. Um beijo no seu coração e até a próxima.